Olá, muito boa noite. Hoje damos início ao ciclo de conferências que organizamos em torno da exposição Europa Oxalá e, por efeito, temos um ilustre convidado, o professor António Sousa Ribeiro, que é diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A conferência, Discursos da Pós-Colonialidade, a presença do passado na pós-memória europeia, é, no fundo, uma introdução à temática da pós-memória e que é também o fio condutor da exposição Europa Oxalá. A exposição Europa Oxalá inaugurou na passada quinta-feira, ficará aberta ao público até ao dia 22 de agosto deste ano. É uma coprodução, precisamente, do Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, do MUSEM, em Marselha, do Africa Museum, em Tervuren, Bruxelas, e da Fundação Gulbenkian. Esta é a primeira conferência. No dia 23 de março realizamos já a segunda conferência com a professora Bénédicte Savoy, Acumulação Primitiva, Aspectos Históricos e Desafios Atuais das Translações de Bens Culturais Africanos para a Europa. A Bénédicte Savoy é uma das redatoras do relatório que o Presidente Macron encomendou sobre a restituição de bens culturais. O programa paralelo à exposição, que não se resume a conferências, é bastante intenso, prolonga-se até ao verão. Não está totalmente ainda em linha, mas uma grande parte já pode ser consultado online. Nos próximos dias ficará todo disponível para consultarem. Sr. Professor António Sousa Ribeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Passaria a palavra ao Dr. António Pinto Ribeiro, que fará uma breve apresentação. O Dr. António Pinto Ribeiro, como saberão, é um dos curadores da exposição Europa Oxalá. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado, Miguel Magalhães, por esta introdução e por estas iniciativas que fazem parte da programação paralela à Europa, à exposição Europa Oxalá. E obrigado também, naturalmente, à Fundação Carlos Gulbenkian, que foi desde o início da exposição o parceiro fulcral e fundamental para a realização da exposição e, naturalmente, agora também para a realização do programa paralelo. Tenho o enorme prazer de apresentar o meu colega e amigo, professor António Sousa Ribeiro, que é diretor do SES, Centro de Estudos Sociais, sediado na Universidade de Coimbra, desde abril de 2019. É professor catedrático aposentado do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Germanísticos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi entre 1991 e 2008 responsável pela revista Crítica de Ciências Sociais. E, ao longo da sua trajetória docente e investigador, exerceu diversos cargos, incluindo os de Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Letras, de Presidente do Conselho Científico do Coordenador da Direção do SES e Diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras. Tem publicado extensamente sobre temas de literatura da expressão alemã, em particular, e coincidência em Karl Kraus e na modernidade vienense. Literatura comparada, teoria literária, estudos culturais, estudos pós-coloniais e sociologia da cultura são os seus temas de trabalho fundamentais. Entre as suas atuais áreas de interesse destacam-se os estudos sobre literaturas e culturas da expressão alemã, a literatura comparada, os estudos pós-coloniais, os estudos sobre modernismo e os estudos sobre temas de violência, cultura e identidades. Dedica-se também à tradução literária, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Nacional de Tradução em 2017. O professor António Sousa Ribeiro foi um elemento fundamental do grupo de investigação Mémoire e vamos ter, e a sua última obra, que acaba de ser publicada há 3 semanas, é a organização e edição da cena da pós-memória, o presente e o passado, na literatura pós-colonial. Muito obrigado, António.
Muito obrigado, António. Muito obrigado ao Dr. Miguel Magalhães pela apresentação, pelo convite para preferir esta conferência. Muito obrigado e à Fundação Carlos Gulbenkian por ter acolhido e por ter promovido, na verdade, desde a primeira hora, esta exposição e agora acolhida no espaço magnífico da Galeria da Fundação, em que a exposição, na verdade, ganha um fôlego e um espaço de respiração absolutamente único. Se alguém aqui ainda não viu a exposição, isto era o intervalo para publicidade. É só para dizer que não podem deixar de ver esta exposição logo que vos for possível. Penso que será um marco muito importante nesta área, digamos, este momento da apresentação da exposição. Uma vez que esta primeira conferência se trata, enfim, esta conferência é a primeira conferência de uma série que vai correr paralelamente à exposição Europa Oxalá, decidi orientar a minha intervenção, que não será demasiado alongada, prometo, mas decidi orientar a minha intervenção no sentido de uma reflexão sobre aspectos fundamentais do quadro teórico que sustenta essa mesma exposição e lhe dá racionalidade. A exposição, como tem sido amplamente divulgado e ainda agora foi referido, constitui um dos resultados principais do projeto Memoirs, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, um projeto europeu realizado ao longo de 5 anos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sob a direção de Margarida Calafate Ribeiro. Não é comum um projeto de investigação académico materializar-se numa realização artística, sobretudo desta envergadura. No decurso desta conferência, julgo poder tornar claras as razões por que tinha de ser assim, as razões pelas quais a presença do campo artístico se impôs como um componente indispensável, paralelamente, é claro, à ampla produção de livros e artigos científicos que têm vindo a ser publicados nos moldes correntes na academia. E também as razões pelas quais essa presença, a presença do campo artístico, em correspondência com a investigação realizada, tinha de ser transnacional. Na verdade, é uma problemática genuinamente europeia que constitui o cerne das preocupações do projeto. A forma como os diferentes países europeus se veem crescentemente confrontados com a projeção no presente do seu passado imperialista e colonial, uma confrontação no âmbito da qual, entre diversos atores, assumem um protagonismo essencial uma segunda e terceira gerações, aquelas a que chamamos as gerações da pós-memória. Falar em presença do passado implica, naturalmente, pressupor que o foco da atenção incide numa noção do contemporâneo como semântica densa de um tempo histórico que recusa todas as formas de presentismo e busca focar-se nas linhas de força essenciais que podem dar futuro ao nosso presente. E essa semântica não pode deixar de exprimir uma percepção irrecusável. Uma parte importante da história daquilo que chamamos Europa desenrolou-se em espaços geográficos exteriores ao continente europeu. A Europa, como hoje a conhecemos, moldou-se em aspectos decisivos a partir de um processo colonial que, ao mesmo tempo que impunha a sua marca a vastas regiões do globo, transformava igualmente a sociedade europeia. E é esse passado colonial que, justamente, regressa hoje de múltiplas formas, impondo-se, por exemplo, à consciência europeia na figura de imigrantes e refugiados, mas, de igual maneira, na figura dos e das descendentes de colonizadores e colonizados fixados no espaço europeu, nomeadamente na sequência dos processos de independência. Este processo suscita, por sua vez, dinâmicas de construção da memória que, a partir dos casos de Portugal, da França e da Bélgica, o projeto Memoirs se propôs investigar. Num texto que publiquei num dos livros, enfim, naquele livro que ele está, associado ao projeto Memoirs, referi-me ao conceito de pós-memória como um conceito ainda emergente. A razão deste ainda, que coloquei entre parênteses, é o simples facto de que, apesar de ter vindo a consolidar-se crescentemente e haver cada vez mais alargado o seu uso, o conceito está ainda longe de ser consensual. Trata-se, na verdade, de um conceito relativamente difuso e, em certa medida, subteorizado.
Mas esta subteorização não pode resolver-se apenas no plano da discussão teórica. Exige a prova da relevância prática e da demonstração empírica, razão pela qual o projeto Memoir se centrou em larga medida num levantamento exaustivo que permitisse uma ampla cartografia do campo da pós-memória e, paralelamente, na realização de um número elevado de entrevistas em profundidade. Estas entrevistas constituem presentemente um acervo de muitos milhares de páginas, de que o livro Descobrir a Europa, recentemente organizado no âmbito do projeto por Margarida Calafate Ribeiro e Fátima Rodrigues, oferece apenas uma amostra, que é suficiente, no entanto, para revelar a imensa polifonia e a grande complexidade que caracterizam aquilo que chamamos o campo da pós-memória. Valerá a pena, assim, começar por revisitar a genealogia do conceito. Como será certamente sabido, a gênese do conceito de pós-memória situa-se no âmbito dos estudos do Holocausto, como modo de entender a relação de gerações que já não viveram diretamente a violência do genocídio nazi com o passado traumático que foi dos seus pais ou dos seus avós. Imre Kertész, ele próprio sobrevivente de Auschwitz e autor de grandes textos testemunhais, um autor que está muito traduzido a português, entretanto, na sequência de ter ganho o Prémio Nobel há uns anos, Imre Kertész deu a um ensaio que considero marcante, publicado em 2001, o título A Quem Pertence Auschwitz. O sentido da interrogação é clarificado logo no parágrafo inicial do texto, que me permite citar. Os sobreviventes do Holocausto terão de encarar os factos. À medida que a idade os vai debilitando, Auschwitz vai-lhes escorregando das mãos. Mas ficará a pertencer a quem? Evidentemente, à geração seguinte e à que vier depois, enquanto estas continuarem a reivindicá-lo, é claro. Toda a questão da pós-memória está implicitamente enunciada nesta reflexão de Kertész, sendo que a chave da questão está na quase adenda que conclui o parágrafo e que põe o acento não num processo de simples transmissão, mas da reivindicação por parte das gerações subsequentes. À medida que, por inevitabilidade do ciclo biológico, vão desaparecendo aqueles que viveram os acontecimentos, que são portadores de uma memória pessoal e podem, portanto, prestar um testemunho em primeira mão, o lugar da memória desloca-se sem apelo nem agravo. É a esta questão que os estudos de pós-memória procuram dar uma resposta. Não será exagero dizer que a erradicação do conceito de pós-memória constitui uma das inflexões mais relevantes dos estudos de memória desde o dobrar do milénio. E vale lembrar que os estudos de memória são hoje um campo vastíssimo e extremamente ramificado e pujante. E é também verdade que a importância crescente concedida por esses estudos às memórias de segunda ou de terceira geração tinha já vindo a pôr cada vez mais na ordem do dia a complexidade dos processos que o conceito de pós-memória procura abranger. Autores como Dominique Lacapra, James Edward Young, Jeffrey Hartman, entre bastantes outros, tinham já proposto conceitos como, por exemplo, o de testemunha secundária, testemunha por delegação, vicarious witness, ou testemunha adotiva, para tentar captar a situação específica de quem, não tendo uma memória vivida do que aconteceu, assume mesmo assim uma posição testemunhal. Suspeito que a circunstância de ter sido a fórmula pós-memória a impor-se relativamente a propostas concorrentes se deve à associação imediata que permite com a própria noção de memória. Uma associação muito produtiva, embora, como veremos, também fonte de vários equívocos. Em 1997, a professora e investigadora norte-americana Marianne Hirsch, ela própria descendente de sobreviventes do Holocausto, publicou uma obra centrada em boa medida nos usos da fotografia em processos de construção da memória, a que deu o título Family Frames, Photography, Narrative and Post-Memory. A motivação para a proposta teórica de Hirsch é ela própria de natureza autobiográfica. Referindo-se em entrevista à gênese do conceito, ela exprime-se da seguinte forma, e cito: houve um momento, nos anos 80, em que comecei a perguntar a mim mesma por que razão certas histórias que os meus pais me haviam contado, ou cenas que evocavam relativamente àquilo a que se referiam sempre como a guerra, tinham um lugar mais vibrante e mais vivo nas minhas memórias do que momentos que recordava da minha própria infância.
Para mim, o que eles contavam tinha as texturas e as qualidades de memórias. Mas era claro que não se tratava das minhas próprias memórias. Senti que necessitava de um termo para descrever esta forma de recordação indireta, o seu caráter tardio e as suas múltiplas mediações. Fim de citação. Em diferentes textos de Marianne Hirsch, a vinculação do seu conceito ao espaço da memória constitui um pressuposto que não se afasta e que constitui em si mesmo a justificação para o composto pós-memória. Assim, por exemplo, a definição no ensaio de 2008, que se tornou praticamente canónica e é recorrentemente citada. Cito também, pós-memória, aponta para a relação da segunda geração com experiências marcantes, muitas vezes traumáticas, que são anteriores ao seu nascimento, mas que, não obstante, lhes foram transmitidas de modo tão profundo que parecem constituir memórias em si mesmas. O aspecto mais problemático desta definição é a forma como a sugestão de continuidade dada pelo verbo transmitir, memórias que lhes foram transmitidas, essa sugestão de continuidade leva a esbater a percepção de que memória e pós-memória, sendo conceitos estreitamente associados, se situam, não obstante, em planos fundamentalmente distintos. Na verdade, como acontece em exemplos análogos, basta lembrar as dificuldades de uma fórmula como pós-modernidade ou pós-modernismo ou pós-colonialismo. É indubitável que o uso do prefixo pós muitas vezes confunde mais do que clarifica. Tentemos então algumas clarificações. Na sua formação inicial, um dos vários problemas suscitados pelo conceito controverso de Hirsch residia em significar um processo de transmissão essencialmente localizado na esfera da família. Podia assim perguntar-se se o conceito estava destinado a ficar confinado à esfera privada e se, nomeadamente, seria de todo em todo possível a existência de uma pós-memória pública e, em concomitância, se essa pós-memória pública poderia tornar-se verdadeiramente transgeracional, para além da noção limitada de uma segunda geração. Para responder a estas interrogações e críticas, Marianne Hirsch foi retrabalhando o conceito, oferecendo formulações mais amplas, projetando a sua relevância na esfera pública e reforçando a sua relevância política. Esta densificação do conceito permitiu enriquecer o seu alcance teórico, sobretudo em três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, alargando a definição, projetando-a para além de uma simples relação intergeracional de âmbito familiar. Em textos posteriores, Marianne Hirsch usa a noção de affiliative post-memory, um termo difícil de tradução para português, a não ser que queiramos usar a barbaridade pós-memória afiliativa, que não é propriamente o mais elegante possível. Mas, de todo modo, affiliative post-memory, para significar que o impacto produzido na segunda geração pode traduzir-se no assumir do legado pressuposto pelo conceito por parte de indivíduos ou de grupos sociais que, independentemente de terem ou não uma relação familiar, se sintam tão fortemente interpelados por esse legado que o assumam como seu. O que não pode deixar de levar a um tendencial alargamento do âmbito do conceito, no sentido do que poderá chamar-se uma pós-memória pública. Em segundo lugar, abordagens posteriores da autora elaboram e desenvolvem uma dimensão que de início não lhe merecera uma atenção tão específica, a dimensão das representações mediadas por meios técnicos, nomeadamente digitais. A importância dos novos mídia como portadores de memória e como plataformas de mediação de narrativas e de representação de contextos de outro modo dificilmente acessíveis, numa palavra, o de alargamento virtualmente sem limites do arquivo da pós-memória, é naturalmente de particular relevância no contexto da nossa exposição Europa, Oxalá, e voltarei ainda a esta questão brevemente. Contudo, em terceiro lugar, a consequência mais importante da reelaboração do conceito reside no facto de permitir abandonar a noção simplista de uma transmissão linear, uma conclusão que a nossa pesquisa empírica no âmbito deste e de outros projetos genericamente corrobora. Como escreveria mais tarde Marianne Hirsch, e cito, a relação da pós-memória com o passado não é, na realidade, mediada pela recordação, mas pelo investimento imaginativo, pela projeção e pela criação. Esta luz é a própria ideia de transmissão que se torna problemática.
A noção da recordação, lembrança ou reminiscência, no sentido da simples referência a uma experiência passada, chegada ao sujeito por um processo de transmissão, cede lugar à ideia de investimento, negociação e reconstrução, que permite o estabelecimento de modos de comunicação suscetíveis de transpor o abismo irrevogável entre o ator real, vítima ou perpetrador, e aqueles que, não tendo participando e não podendo assim testemunhar no sentido literal da palavra, tomaram a decisão de mergulhar na experiência de outros, seja à escala familiar, seja à escala da sociedade no seu conjunto. Deste ponto de vista, o prefixo pós, no composto pós-memória, sinaliza assim não tanto uma ideia de continuidade, mas sim um momento reflexivo, um intervalo. É uma marca tanto de proximidade como de distância, apontando para um processo por natureza dinâmico, enquanto produto de um trabalho de reencenação da relevância contemporânea do passado. Assim, a pós-memória representa literalmente um ato de tradução. Se entendermos a tradução como um modelo epistemológico para o conjunto das estratégias de relacionamento e de incorporação de discursos e experiências que pertencem a um contexto, por definição, estranho e inassimilável. E, enquanto ato de tradução, todo o ato de pós-memória é, na verdade, bidirecional. Se o passado informa o presente, a sua apropriação pós-memorial reconstrói e transforma igualmente o passado. Por outras palavras, enquanto ato de tradução, tão importante é a referência do gesto de pós-memória a um contexto de origem, como a sua forma de inserção num contexto de chegada. Ouçam-se, por exemplo, neste contexto, as palavras de introdução de Paulo Faria ao seu primeiro livro, com o título Estranha Guerra de Uso Comum, de 2016, sem dúvida um dos grandes textos publicados nos últimos anos, no âmbito daquilo que pode chamar-se literatura da guerra colonial e, neste caso, por extensão, literatura da pós-memória. E cito: chamo-me Carlos. Nasci em 1967. O meu pai foi para a guerra quando eu tinha 10 meses. Não me lembro de o ver partir. O meu pai voltou da guerra quando eu estava prestes a fazer 3 anos. Não me lembro de o ver chegar. A guerra do meu pai, a guerra colonial, aconteceu antes de a minha memória se apropriar das coisas. Quando o meu pai morreu, já velho, fui em busca da guerra dele e também da minha. Fui em busca da guerra dele e também da minha. Esta figura da demanda assume com muita frequência um papel central nos processos da pós-memória. Trata-se de uma busca que assume muitas vezes um caráter de investigação, prolongada no tempo, na tentativa de identificação de pessoas, de acesso a arquivos, de revisitação de lugares que permitam dar corpo e materialidade ao que foi o vazio do silêncio dos progenitores. Procura-se, evidentemente, algo que já não existe. O passado passou. E a memória viva desse passado não está diretamente ao alcance de quem procura. Entre a guerra do pai e aquela a que a voz autoral chama minha, há um hiato intransponível. É assim que o texto de Paulo Faria, estruturado em torno de 10 cartas ao pai, constitui ele mesmo a configuração possível, não de um passado, já só detectável através de traços muito precários, mas sim de uma forma de relacionamento com o passado, uma forma de exercício de pós-memória, que permite ao eu autoral encontrar o chão de que necessita para construir o seu próprio presente e, concomitantemente, uma esperança de futuro. Tal como no modelo clássico de Kafka, da Carta ao Pai, de Franz Kafka, a construção do pai como destinatário faz parte da ficção. É o ponto de ancoragem de um esforço para que o mundo possa, apesar de tudo, fazer ainda sentido para o eu que escreve e se escreve. Neste, como em muitos outros casos, não é possível compreender os processos de construção de memória e de pós-memória sem os enquadrar numa economia dos afetos e numa política dos afetos. Está bem à vista, num exemplo como o referido, em que medida esses processos pressupõem um envolvimento pessoal cuja inegável dimensão emocional constitui, porventura, um dos principais desafios à própria possibilidade da teoria, já que obriga a um modelo de compreensão contextual que escapa aos limites de uma conceptualização geral e abstrata.
quando Marianne Hirsch, na definição que citei, sublinha que existe pós-memória sempre que certas memórias foram assimiladas por uma segunda geração, e volto a citar, de modo tão profundo que parecem constituir memórias em si mesmas, este modo profundo não pode senão significar a inscrição dessas memórias no plano dos afetos. Neste âmbito, há, em meu entender, duas palavras-chave para os processos a que nos temos habituado a chamar de pós-memória: reconhecimento e compaixão. São, neste contexto, duas dimensões que se apresentam como indissociáveis e têm de ser entendidas não como um sentimento passivo gerado por uma relação de empatia, mas sim, muito mais, como um gesto performativo, um gesto de conhecimento em ação, em que a emoção cumpre a função cognitiva de suscitar a incorporação da experiência de outrem, normalmente uma experiência de sofrimento, na nossa própria estrutura de percepção. Tendo por base o reconhecimento do outro como sujeito vulnerável ao sofrimento, a compaixão significa o impulso para integrar o sofrimento alheio no quadro do nosso conhecimento do mundo, sendo assim indissociável, como eu dizia, de um impulso performativo, de um impulso para a ação. Assim, a partilha do que foi uma experiência não diretamente vivida, particularmente motivada, naturalmente, quando o portador original dessa experiência é o pai, o avô, ou alguém que, por motivos familiares ou outros, está particularmente próximo, de todo modo, a partilha dessa experiência não diretamente vivida constitui o princípio motor de um desejo de conhecimento indissociável de um envolvimento emocional que leva a assimilar esse conhecimento na forma muito concreta de uma experiência pessoal. É assim que a assimilação, por vezes obsessiva, do que foi a experiência de uma geração diretamente envolvida em processos de violência, por exemplo, no caso da sociedade portuguesa, a geração dos pais que fizeram a guerra colonial, mas de modo equivalente noutros contextos, a guerra da Argélia ou os vários processos da chamada descolonização, essa assimilação traduz-se tendencialmente em processos de pós-memória, de memória do não vivido. O desejo de fazer justiça a essa geração anterior, nos muitos sentidos que essa expressão pode implicar, não se baseia assim numa reivindicação abstrata. Neste processo, o conhecimento é inseparável do reconhecimento, base da relação compassiva com o outro. É nesse sentido que a capacidade de produção de pós-memória se transforma numa das pedras de toque que permitem dar um conteúdo performativo concreto à relação com o passado violento. O núcleo mais elementar de qualquer teoria da violência reside na percepção de que todo o processo violento tende a reduzir o ser humano que toma por objeto a uma simples coisa. O reconhecimento e a compaixão implicam a recusa desta redução e a proposta alternativa de restituir o rosto e a identidade da vítima como sujeito, dando visibilidade crítica ao conjunto de mecanismos que produzem ativamente a coisificação da vítima e criando condições para uma forma diferente de relacionamento com as experiências traumáticas do passado. Nascida desse gesto de recusa, a construção da pós-memória é parte muito concreta do processo que permite arrancar essas experiências, as experiências do sofrimento passado, permite arrancar essas experiências ao silêncio e à indiferença do esquecimento e proporcionar às gerações seguintes um papel ativo na produção da sua própria identidade através do estabelecimento de uma relação com as experiências não vividas, mas que de modo mais ou menos difuso são sentidas como elemento estruturante dessa identidade. Neste contexto, aquilo que podemos chamar o arquivo da pós-memória desdobra-se em duas vertentes intimamente relacionadas, mas estruturalmente diferentes. Por um lado, naturalmente, o legado da primeira geração, tudo aquilo que porventura tem arrastado no plano do testemunho direto ou, noutro plano, a materialidade de documentos, objetos, fotografias, cartas ou outros traços mais ou menos explícitos do que foi uma experiência passada. Esta componente do arquivo pode, aliás, ser quase inexistente. Por exemplo, no caso do Holocausto ou dos descendentes de desaparecidos, por exemplo, as vítimas das guerras sujas das ditaduras latino-americanas. Por outro lado, a componente dinâmica é aquela que está constantemente a ser produzida pelo conjunto de gestos e discursos que fazem extravasar esse arquivo do círculo íntimo familiar e da projeção pública a elementos da memória até então negligenciados, silenciados
ou remetidos para o simples foro privado. É neste âmbito que os novos meios tecnológicos e a facilidade de publicação, circulação e partilha, seja de textos, seja de material audiovisual, proporcionada por esses meios, vão levando à constituição de um repertório no qual vão sendo reconhecíveis os contornos daquilo que, parafraseando o título da obra pioneira de Maurice Rothbard, que é, de certa maneira, o patriarca dos estudos da memória, publicou em 1925 um livro com o título Os Quadros Sociais da Memória, que eu agora parafraseio, referindo os quadros sociais da pós-memória. Portanto, aqueles quadros que têm que ver com uma referência societal. Ao projetarem-se na esfera pública, seja na forma do testemunho, seja na forma da produção artística, na literatura, na música, no cinema, nas artes visuais, nas artes performativas, as narrativas da pós-memória transcendem o contexto da sua gênese na esfera privada familiar. A constituição daquilo que pode chamar-se uma pós-memória pública, para usar a expressão que tenho usado recorrentemente ao longo desta conferência, a construção dessa pós-memória pública tem consequências importantes. Por um lado, os processos de pós-memória podem, dessa maneira, fazer a demonstração prática da sua relevância social e política, muito para além do contexto de uma simples história familiar ou do quadro de uma relação afetiva entre membros de um microcosmos privado. Por outro lado, a constituição de um discurso público da pós-memória atrai para a sua órbita outros protagonistas, cuja relação com o passado não vivido se faz, para citar mais uma vez Marianne Hirst, de modo tão profundo que parece constituir memórias em si mesmas, sem que, no entanto, essa relação radique num processo de socialização de âmbito familiar. Gera-se assim um espaço de partilha que transcende limitações identitárias e se traduz na ampliação da capacidade de intervenção no contemporâneo a partir da intensificação da experiência do passado. Os discursos da pós-memória, ao constituírem-se como modo de relacionamento com o passado normalmente violento, muitas vezes traumático, são diretamente confrontados com todos os dilemas inerentes à representação da violência. Esses dilemas são bem conhecidos e, em particular no contexto da memória do Holocausto, deram asa à problematização radical da própria possibilidade de representação, epitomizada no dito de Adorno, muito conhecido e muito citado, sobre o caráter bárbaro de qualquer tentativa de escrever um poema depois de Auschwitz. Se esta frase for entendida não como proclamação de um tabu, mas sim como a formulação radical de um problema e a apresentação de um desafio, a consequência a tirar é, muito simplesmente, a necessidade de encontrar novas linguagens, capazes de fazer justiça ao caráter irredutível da experiência que dessa forma se quer arrancar ao esquecimento. É assim que o trabalho sobre as linguagens se institui como dimensão essencial de qualquer discurso sobre a violência, consciente da necessidade da busca experimental de modos de dizer que não corram o risco de se constituírem eles mesmos como fatores de violência. Tal como ao trabalho da memória, também ao trabalho da pós-memória é consubstancial uma dimensão agónica, enquanto luta contra o silêncio e, concomitantemente, enquanto inscrição da linguagem num espaço saturado pela insignificância do lugar comum. Por isso, o discurso das artes, enquanto espaço por definição experimental, se institui como o palco privilegiado da encenação da pós-memória. É o discurso das artes que constitui o recurso fundamental para a projeção na esfera pública a que atrás me referi. Aquilo a que estamos a assistir neste momento é uma crescente proliferação, traduzida na progressiva constituição de um cânon, cuja pluralidade e heterogeneidade desmentem em definitivo qualquer ideia de transmissão linear e, pelo contrário, reforça a noção das infinitas possibilidades abertas a formas de relação com o passado identificáveis como modos de pós-memória. Existe hoje, no âmbito recoberto por este conceito, uma rede discursiva densa e multifacetada, no âmbito da qual a construção da pós-memória surge firmemente entendida como forma de intervenção no contemporâneo. A construção transgeracional de uma pós-memória pública constitui, neste âmbito, um vetor fundamental da pesquisa por padrões discursivos adequados a uma ética da representação da violência e do trauma, capaz de projetar-se no presente. Na verdade, quanto mais o passado dos acontecimentos vividos vai recuando no tempo, tanto mais os processos de memória ficam dependentes da socialização
permitida por lógicas de mediação que tendencialmente os transferem da esfera privada para a esfera pública. Assim, aquilo que para os membros individualmente considerados da primeira geração pode ter constituído uma experiência única, dificilmente representável ou partilhável, daí a figura tão recorrente do silêncio, traduzindo a irredutibilidade e intransmissibilidade da experiência do sofrimento, o que pode ter constituído uma experiência única para a primeira geração torna-se comunicável e partilhável, permitindo a constituição daquilo que pode chamar-se uma comunidade de memória que vai muito além dos protagonistas inicialmente envolvidos. Este processo, como tenho vindo a insistir, está longe de ser simples ou linear. Não há, muito pelo contrário, um modelo único. Existe, no entanto, um padrão recorrente, a necessidade de encontrar resposta para o conjunto de interrogações não respondidas que justamente nascem da ausência de uma transmissão direta da experiência e da recorrente relutância em testemunhar por parte de quem é detentor de uma memória em primeira mão. Muito frequentemente, o impulso inicial para a construção da pós-memória é a necessidade de interrogar o silêncio da geração anterior, de compreender os enigmas que se foram acumulando no seio de uma relação familiar. Uma relação que, em casos extremos, pode ser fortemente disfuncional, como, por exemplo, se um pai sofre de stress pós-traumático. São casos muitíssimo frequentes, como nós podemos avaliar numa investigação anterior que fizemos sobre num projeto com o título Os Filhos da Guerra Colonial. Esse impulso, portanto, o impulso para a construção da pós-memória, nasce de uma consciência difusa, análoga à condição de vítima, que se sente como objeto de um processo obscuro, cujos contornos, justamente, a geração subsequente deseja conhecer. E a situação torna-se mais complexa quando a percepção de que a geração anterior foi vítima de violência e sofreu experiências traumáticas vai de par com a suspeita de que essa condição de vítima é inseparável da condição de perpetrador, o que pode colocar fortemente em causa a possibilidade de identificação com esse sofrimento, mas, por outro lado, constitui em si mesmo um estímulo suplementar para a necessidade de clarificação que gera o impulso da pós-memória. Um pai ex-combatente da guerra colonial ou da guerra da Argélia pode ser vítima de stress pós-traumático, isto é, ser uma pessoa doente, mergulhada num sofrimento profundo e com um comportamento anómalo, suscetível de infligir um sofrimento não menos profundo aos que o cercam. Mas essa condição resulta também, em simultâneo, de ter sido participante mais ou menos consciente numa guerra injusta e mesmo potencialmente um criminoso de guerra, se se deu o caso, nomeadamente, de ter sido interveniente, mesmo que apenas passivo, na violência imposta à população civil. Gera-se assim uma zona cinzenta, um espaço de profunda ambivalência, que não pode deixar de refletir-se na especificidade da relação pós-memorial estabelecida pela segunda geração. É por isso que, e vou-me aproximando da conclusão, é por isso que, se não se quer contribuir para a banalização do conceito de pós-memória, a investigação neste campo só pode ser radicalmente qualitativa e necessita, em primeira linha, de recorrer a instrumentos de análise do discurso e de análise da narrativa que permitam captar com o necessário grau de acuidade analítica a especificidade de cada posição. De facto, a escala de posições possíveis na produção da pós-memória é muito ampla. No aspecto que interessa diretamente a estas reflexões, uma das formas de graduar essa escala e de construir analiticamente os diferentes padrões nela possíveis constitui na referência ao grau de identificação ou de distanciamento relativamente à condição de vítima. O sujeito da pós-memória pode, no limite, construir para si uma identidade que eu chamaria de pós-vítima e satisfazer-se com esse estatuto, ou empreender o esforço de construir uma identidade inteiramente baseada na recusa desse estatuto e na busca de uma articulação muito mais complexa com a inevitável ambivalência da relação entre a geração da memória e da pós-memória. É entre estas duas posições extremas que se situa em múltiplas gradações a substância empírica da vida concreta de homens e mulheres confrontadas com a violência da história. A dimensão estética, como já aflorei, desempenha uma função determinante nestes processos, já que confere ao discurso da pós-memória uma qualidade diferente, a que é dada pela capacidade artística de nomear o inominável e de encontrar possibilidades de figuração para o que de outro modo estaria ameaçado pelo silêncio.
ao promover a circulação dos discursos e a articulação entre propostas artísticas muito diversas, a exposição Europa Oxalá constitui um exemplo particularmente relevante da constituição da comunidade de memória a que atrás me referi. Alerta-nos, aliás, essa exposição, na pluralidade das suas linguagens, também para a complexidade do próprio conceito de segunda geração, mostrando que não se trata aqui simplesmente de um dado biológico. Na verdade, não se pertence à segunda geração apenas por acidente de nascimento. Opta-se por fazer parte destas, conquista-se um lugar nela, através do envolvimento ativo e dos processos de reinvenção e de reescrita a que tenho vindo a aludir. A segunda geração deve ser pensada não como um coletivo ou como uma massa mais ou menos indiferenciada, mas sim como uma rede cujos nódulos estão conectados entre si, sem com isso perderem a sua especificidade e a sua individualidade. Em certo sentido, arrisco-me a dizer, essa rede é a que é produzida pela própria exposição, não lhe pré-existe. Fica assim à vista a importância do trabalho dos curadores enquanto responsáveis pela concepção de um espaço em que, a partir de um fio conceitual condutor, o fio daquilo a que podemos chamar a produtividade mnemónica em contextos pós-memoriais, a partir desse fio, linguagens e discursos artísticos muito diferentes entre si, encontram uma possibilidade de pertença a um diálogo que não existia nesta forma e, sobretudo, não existia a uma escala transnacional. No estabelecimento desse diálogo, das obras entre si e, por sua vez, delas com o universo em si, inevitavelmente também muito diferenciado dos visitantes e das visitantes, no estabelecimento desse diálogo, a exposição adquire, assim, uma forte dimensão performativa, contribuindo para a produção de uma política da memória mais dialógica e mais inclusiva, cujas consequências apenas podemos conjecturar, mas seguramente não deixarão de projetar-se em diálogos futuros, porventura ainda mais intensos. E agradeço muito a vossa atenção. António, muito obrigado pela tua intervenção. Nós temos algum tempo para um pequeno debate, sendo que as pessoas que queiram colocar questões podem dirigir-se aqui ao microfone. É necessário que o façam, de facto, a partir daqui, porque esta conferência está a ser transmitida em streaming e, portanto, é necessário que sejam feitas daqui sejam colocadas aqui as questões. Eu, se me permite, faço uma primeira pergunta ao António, na sequência desta sua intervenção clara e límpida sobre a questão da pós-memória, e que, curiosamente, enfim, para as pessoas que convivem menos com esta problemática, e isso foi, também me recordei desta problemática porque uma pessoa que fez uma visita guiada comigo no sábado referiu, e que tinha um conhecimento bastante interessante sobre a Mariana Hirsch, me punha uma questão que é para nós, que debatemos estes assuntos há alguns tempos, pertinente, que é, se levássemos à letra, e com uma interpretação rígida, as primeiras definições da Mariana Hirsch sobre a pós-modernidade, após, aqui está o erro, que há bocado tu te referir, sobre a pós-memória, como a transmissão de experiências traumáticas profundas que foram transmitidas como se fossem suas, as experiências maiores, bom, no caso do Holocausto, elas são, naturalmente, na sua totalidade, devem ser traumáticas e violentas. Há, contudo, outras situações a que se referia essa pessoa que fazia essa pergunta, e que é, se eu levasse isto à letra, não poderia haver aqui obras solares como esta exposição tem. Não poderia aqui existir obras que têm uma dimensão até de euforia, porque nada delas tem a ver com, ou, evidentemente, numa leitura, pode ser mais ou menos apressada, tem a ver com a violência.
E, portanto, de alguma forma, numa leitura, como dizia eu, rígida, poderia-se dizer que só trabalhos ou obras que reflitam a violência, o trauma, o sofrimento, é que seriam obras da pós-memória. Podemos encontrar isso em alguns, enfim, o caso do Paulo Faria é particularmente sintomático e exemplar. Mas há outras situações em que isso não acontece. Evidentemente, também temos que considerar que uma coisa é a experiência traumática da pessoa em si, outra coisa é o trabalho que essa pessoa faz enquanto artista e que não coincide necessariamente com a experiência biográfica do artista. Mas como é que se pode responder a esta perplexidade, que é como é que pode haver obras tão solares nesta exposição se, na definição da Marianne Hirsch, elas teriam que ser traumáticas, violentas e de sofrimento? Pois, isso é uma reflexão extremamente interessante, pode fazer-se, e a pergunta pode fazer-se assim: como é que é possível viver depois de Auschwitz, não é? Aliás, na verdade, é o que Adorno se interrogava, não é? E a frase de Adorno, que é muito famosa, não é? Depois de Auschwitz, escrever um poema seria um ato de barbárie, foi muitas vezes entendido como uma espécie de tabu colocado em relação à apresentação artística, mas não era um tabu, como eu aludi, na verdade é a formulação de um problema, digamos assim, e é um convite a que se encontre soluções para esse problema, e é isso que fazem os artistas que estão aqui, e o que se tem feito em muitos outros, em muitos outros contextos. Tem bastante que ver com a própria definição de vítima. Nós tendemos muitas vezes a esquecer que um sobrevivente de Auschwitz é sendo uma vítima, não é? Mas justamente porque sobreviveu, foi capaz de construir muitas outras identidades, digamos assim. É um ato de violência, eu diria assim, levando a questão um bocadinho, acentuando um bocado a questão, é um ato de violência tratar alguém como tratar um sobrevivente de Auschwitz como vítima, porque essa pessoa teve uma vida familiar, construiu novas identidades, foi um artista bem-sucedido, foi um escritor, foi lá o quê, isto é, portanto, e fixá-lo a um determinado momento da sua trajetória é, na verdade, prolongar o processo do trauma, não é? Porque o que é consubstancial, o que é definidor do conceito de trauma é a impossibilidade de futuro, não é? A pessoa que sofre de trauma está fixa no momento do passado, cuja violência foi tão extrema que não consegue construir um futuro, não é? Então, todo o trabalho, digamos, pós-traumático é justamente a da produção de um futuro para além do trauma, para além dessa fixação no passado. A arte é um instrumento absolutamente fundamental para isso, não é? Porque a arte, na verdade, é uma celebração da vida, não é? A arte é necessariamente a euforia das linguagens, a arte é necessariamente a afirmação da criatividade, isto é, portanto, a arte traduz aquilo que de melhor pode ter o ser humano enquanto construtor de si próprio, construtor da sua própria identidade, construtor do seu próprio futuro, não é? E não é por acaso, portanto, que as artes, a literatura, desde logo, mas as artes em geral, têm um papel tão importante. Portanto, para mim não é um paradoxo o facto de haver obras jubilosas que nascem da experiência do sofrimento. O que não significa que essa experiência seja esquecida, por definição não é esquecida. O trauma, como aliás nos ensinam os nossos psiquiatras, não é suscetível de cura, não é? Não é possível curar um trauma, digamos assim. É possível aprender a viver com o trauma e construir um futuro para além do trauma, não é? E portanto, essa celebração e esse júbilo, não é? Ou essa euforia faz, na verdade, todo o sentido, não é? Agora, não pode ser uma euforia responsável, isto é, e esse é o grande desafio aos artistas, encontrar formas de expressão, de celebração da vida, que não esqueçam, de facto, a presença da morte, que não esqueçam a presença da violência nas suas várias formas. E essa procura, por vezes impossível, digamos assim, da segunda geração, não é? Portanto, que se confronta, como eu mostrei, como nós encontramos tantas vezes em narrativas, as mais diversas, confronta-se com o silêncio do progenitor, não é? Que não fala da sua possivelmente tem na sala de estar um álbum da sua estadia em África com girafas e elefantes e coisas muito engraçadas, mas não fala daquilo que tem porventura escondido no sótão,
que são os álbuns com outro tipo de fotografias, ou pior ainda, eventualmente uma orelha de um guerrilheiro africano conservada em álcool, como tantos soldados portugueses trouxeram para a metrópole e conservam, não é? Mas, evidentemente, essas memórias não se partilham com a família, não é? Partilham-se, quando muito, com os camaradas de armas, nos encontros regulares que são promovidos, etc. E, portanto, o jovem ou a jovem da segunda geração vê-se confrontado com esse silêncio, e, portanto, empreende um projeto. Muitas vezes estes processos são quase detetivescos, não é? Muitas vezes, curiosamente, como no caso de Paulo Faria, como ele escreve explicitamente, são depois da morte do pai, digamos assim. E, portanto, é a tentativa de decifrar o enigma de uma ausência, diria assim, não é? E por isso é que a pós-memória é tudo menos transmissão, digamos, não é nada que tenha sido transmitido, digamos assim, é o enigma de um passado, digamos assim, de coisas que o pai viveu e que na esfera familiar surgem apenas de maneira alusiva, não é? Em muitos casos, noutros casos não, se o pai é vítima de stress pós-traumático, a socialização dessa criança muito provavelmente terá sido num ambiente de extrema violência, não é? De acessos de loucura do pai, de ameaças à mãe. Esquece-se muitas vezes que a primeira vítima justamente do soldado com stress pós-traumático normalmente é a esposa, não é? Que é a primeira, enfim, e portanto situações de violência doméstica, tudo aquilo que é conhecido nesse contexto são consequências da guerra colonial. 50 anos depois continua a existir na sociedade portuguesa. E que muitas vezes que ninguém fala, ou que pouca gente fala, mas enfim, nós recolhemos nas nossas entrevistas, nomeadamente também nesse projeto que eludi, Os Filhos da Guerra Colonial, temos um conjunto de entrevistas e de afirmações, e ouvimos histórias que não são fáceis de reproduzir, digamos assim, e que ainda hoje eu não consigo, algumas delas, já falei delas muitas vezes, ainda hoje não consigo reproduzir quase sem ceder à comoção, enfim. Porque a violência pode ser extrema, não é? Mas, de facto, e era disso que estávamos a falar, digamos, a violência não pode ser sempre a última palavra, não é? Mesmo aquilo que estamos a viver hoje, não é? Portanto, toda a tragédia da guerra da Ucrânia, todas essas imagens que nos chegam pela televisão, não pode ser a última palavra, digamos assim, se queremos manter alguma confiança na humanidade, não é? E aí é que as artes podem ajudar e muito, não é? E, portanto, ainda bem que as artes produzem, de facto, essas linguagens que representam uma rasura sobre o sofrimento e a violência, porque essas fazem parte justamente da trajetória individual dos artistas, fazem parte da experiência da nossa sociedade, não podem, não devem ser esquecidas e, portanto, é fundamental manter essa presença desse passado. Agora, a presença do passado não pode ser paralisante, não é? E as artes justamente são capazes de manter a presença do passado de uma forma não paralisante, isto é, de uma forma aberta ao futuro. Alguém quer colocar alguma questão? Pode chegar aqui, por favor. E pode dizer-nos o seu nome, por favor. Poderei tirar isto? Sim. É assim, o meu nome é Clariana Marques. É assim, eu também estudei História e, enquanto historiadora, eu estava a pensar que fala-se muito de memórias de dois pontos de vista, daqueles que são descendentes dos colonizadores e daqueles que são descendentes dos colonizados. E eu pergunto qual é o papel das pós-memórias construídas por esses dois grupos e de que forma é que isso pode ser utilizado para renegociar certos comportamentos discriminatórios na sociedade atual, porque eu acho que é também extremamente importante. E qual é, já agora, o papel da arte ao fazer isso? A arte pode tematizar temas, como, por exemplo, o tema do racismo, que é justamente a sequela mais evidente, enfim, dessa relação colonial. De certa maneira, o racismo, no fundo, perpetua a relação colonial, não é? Portanto, a relação colonial é uma relação estruturalmente violenta, não é? Baseada na ficção de uma superioridade, nomeadamente racial, e os fenómenos de racismo a que assistimos na nossa sociedade, incluindo situações de crimes de assassínio, como vivemos recentemente, são, na verdade, prolongamentos da relação colonial, digamos assim, não é? E, portanto, é necessário um esforço de descolonização, digamos. A descolonização da sociedade portuguesa, como da sociedade europeia, está longe de ter sido completada, não é? Portanto, há um trabalho de descolonização a fazer, não é? Em múltiplos aspectos, não é?
e desde logo descolonização das cabeças, das consciências, não é? O pior muro, os muros muitas vezes caem, não é? Assistimos já vimos muros cair e vimos outros muros a serem erguidos, não é? Mas o muro mais difícil de cair é sempre o muro dentro das nossas cabeças, não é? E, portanto, isso implica um trabalho permanente, que é um trabalho pedagógico, é um trabalho didático, é um trabalho, na verdade, de diálogo social, digamos assim, mas que esse diálogo social exige que estes temas sejam temas presentes na sociedade, presentes na consciência, porque por isso é que eu pronunciei tantas vezes o adjetivo público nesta conferência, digamos assim. É fundamental que essas memórias e, portanto, que esses temas, que essas estejam presentes na consciência da sociedade. A sociedade portuguesa, enquanto tal, é extraordinário. Basta pensar que calcula-se cerca de 1 milhão o número de jovens portugueses mobilizados para a guerra, não é? Isso permite-nos dizer que não existe praticamente uma família portuguesa onde não haja memórias privadas da guerra colonial, não é? E, no entanto, a presença do tema da guerra colonial na memória pública portuguesa não direi que é residual, e, aliás, nos últimos anos tem-se tornado, apesar de tudo, mais visível, mas é uma presença totalmente desconforme em relação ao impacto que teve nas vidas individuais de muitíssimos milhares ou centenas de milhares de pessoas e muitíssimas famílias, em muitos aspectos, com consequências que perduram até hoje. Eu falei do stress pós-traumático, mas naturalmente há outras dimensões, não é? É verdade que sim. A questão é que o colonialismo é um processo, digamos assim, de certa maneira, é um processo é um processo em que existem, na verdade, dois lados. Existe o colonizador e existe o colonizado, mas é um projeto de Franz Fanon, não se sublinhava isso, entre vários outros autores, não é? O colonialismo, digamos assim, impacta brutalmente a vida do colonizado, não é? De formas que, por vezes, chegam ao genocídio, chega, enfim, tudo aquilo que conhecemos das violências coloniais, mas impacta e transforma também o colonizador, não é? E, portanto, aquele processo de descolonização a que eu me referi tem de ser necessariamente um processo partilhado, não é? E, portanto, esta questão da partilha aqui é fundamental, não é? Portanto, um contexto em que nós encontramos, digamos assim, a pós-memória de descendentes de colonizadores em diálogo com a pós-memória de descendentes de colonizados é um processo que pode ser extremamente profícuo do ponto de vista da transformação social, digamos assim. E, portanto, há uma dimensão ética e política neste trabalho. No trabalho desta exposição, é essa dimensão, como eu referi. Esta rede de artistas não existia antes da exposição. A exposição é que cria essa rede, digamos assim. É que torna estes artistas conscientes, lhes permite conhecer melhor o trabalho de outros artistas que eventualmente até nem sequer conhecia, não é? E, portanto, há aqui um espaço discursivo comum. A exposição constitui um espaço discursivo comum que permite pôr em diálogo estas linguagens e que, portanto, potencia diálogos futuros, não é? O impacto desta exposição não vai terminar, eu julgo que em agosto, quando a Gulbenkian encerrar as portas da galeria e for desmontada a exposição. O impacto, enfim, eu gosto de pensar, espero que não seja apenas wishful thinking, mas acho que não é. O impacto desta exposição vai se prolongar para além do fecho da exposição, não é? E desejavelmente vai dar lugar a outras iniciativas, porque, na verdade, o que é fundamental em qualquer sociedade é, de facto, que existam espaços de diálogo e que esses espaços de diálogo sejam potenciados, mas esses espaços de diálogo não podem basear-se em ficções de harmonia que não existe, digamos assim. O colonialismo não há processo mais desarmónico do que o colonialismo, não é? Portanto, a construção de um espaço de harmonia é um projeto futuro, é um projeto a fazer, digamos assim. Não é alguma coisa que nós possamos dar como adquirido, não é? E, portanto, um diálogo que seja franco, isto é, em que não se varra nada para debaixo do tapete, e, portanto, não varrer para debaixo do tapete significa que tudo aquilo que é uma história de violência tem de estar presente, porque a violência impactou de modo decisivo muitas vidas, não é? E estruturou determinado... Enfim, é extremamente perturbador, digamos assim. Hoje em dia assistimos à guerra na Ucrânia e perguntamos como é que isto ainda é possível, não é?
Mas, na verdade, a guerra da Ucrânia é uma guerra moderna, não é? Como são todas as guerras. Como o nazismo é um fator da modernidade, é um movimento moderno, não é? O grande pensador e filósofo alemão Walter Benjamin escreve nas suas teses sobre a filosofia da história uma frase terrível que nos deve fazer pensar, que é: o espanto por estas coisas ainda serem possíveis não é um espanto filosófico. Isto é, quem reflete, quem pensa filosoficamente, percebe que estas coisas não são apenas reminiscências de um passado que julgávamos passado, não, são produtos da nossa sociedade contemporânea, digamos assim. A guerra da Ucrânia, como outras situações deste tipo, são situações contemporâneas, não é? E para pensar a nossa contemporaneidade, nós temos que ter presente essa semântica densa de que eu falava, e em que, de facto, a história da violência é um elemento absolutamente fundamental de constituição das nossas sociedades tal como existem hoje. E não podemos esquecer que as sociedades europeias se criam, devem a sua prosperidade justamente à relação colonial, à violência silenciosa, exercida noutros continentes, não é? Nós somos, na verdade, o nosso bem-estar europeu transforma-nos em usufrutuários de um processo de raízes extremamente violentas, e é necessário pensar na longa duração histórica para discutir estas questões, não é? Devo ter derivado um bocado da sua pergunta, mas mais ou menos era o que... Há mais pessoas que queiram... Pode chegar ali, Márcio, por favor. Boas. Meu nome é Márcio Carvalho, eu sou um dos artistas que faz parte da exposição. Um grande obrigado a vocês os dois, e à Margarida que está cá, e a muitos outros, pelo convite e pela confiança, e por poder fazer parte deste projeto e por ter aprendido tantas coisas, especialmente através desta ideia da pós-memória. O meu interesse e a minha investigação que eu estou a tentar situar o meu trabalho e a mim mesmo dentro desta ideia de pós-memória, influenciado, claro, por vocês e pela própria exposição e todo o trabalho que fizemos à volta do mesmo, e com foco na pós-memória pública. Durante a exposição eu vi que vários artistas fizeram trabalhos que se referenciavam diretamente ao espaço público. Eu sou um desses artistas que trabalha sobre, por exemplo, o espaço público, a memória no espaço público. Artistas como o Cobra, por exemplo, como a Kátia Kameli também, mesmo o Bunga trabalha sobre a monumentalidade, uma anti-monumentalidade. E a minha pergunta, que não é uma pergunta, é só uma curiosidade, era porque este programa acho que é muito completo, a exposição é incrível, os artistas, eu fiz pelo menos 2 gangues com researchers e com artistas que eu vou trabalhar no futuro, que sei que estou a trabalhar e que vou trabalhar mais no futuro. Mas até que ponto é que estes projetos poderiam criar uma ramificação para fora da instituição e que de alguma forma afetasse o espaço público em si? Ou seja, é do vosso interesse que este projeto entre no espaço público, não só através de obras de arte que estão feitas, mas de comissões, por exemplo, obras que podem ser feitas no espaço público, que se relacionam com os espaços públicos destas 3 cidades onde o projeto está a ser desenvolvido. Obrigado. Pois, mas na verdade é uma pergunta difícil de responder, não é? Como eu dizia há pouco, é do nosso interesse, evidentemente, que este trabalho tenha o máximo de reverberação possível, não é? E como eu lembrava no início da conferência, não é nada comum um projeto académico ter estas ramificações. Seria comum, por exemplo, estar eu aqui a produzir uma conferência, enfim, mesmo que tentando não ser uma conferência académica, mas necessariamente é sempre... obriga a uma certa complexidade conceitual, não é? Na verdade, o que nós trabalhamos é complexidade, digamos assim. Justamente a tentativa de equacionar sempre os problemas de acordo com pontos de vista que são muito diferentes e portanto, o conceito de complexidade é consubstancial à própria ideia da universidade, evidentemente, e de investigação universitária.
Por sua vez, uma exposição como esta é um produto extremamente complexo também, não é? Portanto, há muito aqui, é o sentido, penso eu, também das visitas guiadas, isto é, tentar dar ao público em geral, digamos, pontos de apoio para poder situar-se mais facilmente em torno de problemáticas e em torno de linguagens e de figurações, enfim, de propostas artísticas, elas mesmas muito complexas. Necessariamente, digamos, nós somos este projeto, a Academia, a Universidade de Coimbra ou a Fundação Gulbenkian, são parte da sociedade portuguesa, digamos assim, dão o seu contributo e depois é bom que haja outros atores, outros investigadores, outras instituições a darem também o seu contributo. O que me parece é que há aqui um conjunto de sugestões, digamos assim, neste nosso trabalho e materializadas na exposição, enfim, mas no conjunto do trabalho, há aqui um conjunto de sugestões que podem ser efetivamente desenvolvidas e trabalhadas. E o ponto de vista que o Márcio referiu, digamos assim, digamos, o seu contributo, aliás, aquelas duas magníficas. Uma delas, aliás, é justamente a capa do livro. Eu tenho, enfim, desculpe esta nota privada, estou infinitamente grato ao Márcio, porque o livro é muito melhor com aquela capa. E se só tivesse a capa, já valia a pena só pela capa, digamos assim, que é na verdade, uma magnífica, um dos quadros que o Márcio tem aqui na exposição, que é, na verdade, uma forma, digamos, de intervir no debate público sobre a questão das estátuas, não é? Do significado das estátuas, dos monumentos, e o que o Márcio faz, na verdade, é desconstruir essa linguagem e propor uma intervenção de um discurso diferente, digamos assim, de certa maneira, naquilo que é... Uma estátua faz-se, em princípio, para a eternidade, embora nós saibamos que, evidentemente, não é assim, não é? Mas toda a estética da monumentalidade das estátuas foi particularmente cultivada pelo Estado Novo, e tal como é cultivada por outros Estados autoritários ou totalitários, mas também se manifesta em geral na forma do monumento, não é? É alguma coisa que se ficciona como sendo para a eternidade, mas as estátuas são mortais, como sabemos, entretanto, não é? E o que o Márcio faz é justamente, digamos assim, pegar nessa linguagem, que é a linguagem do monumento, que é monolítica, não é? Que aparentemente, e na verdade introduz um elemento de dúvida, de contradição, de crítica, que põe a estátua em movimento, digamos assim. E o que acho que é fascinante na sua proposta é justamente esse pôr em movimento de um discurso que parecia estratificado, digamos assim. Mas isso é o que fazem as artes e a inovação artística, não é? Aquilo que é o lugar comum, a verdade cristalizada, o enunciado aparentemente intemporal, as artes põem em movimento, digamos assim. E é desejável que esse movimento seja um movimento perpétuo, não é? É desejável que esse movimento não fique por aqui. E, portanto, tudo o que eu desejo é que haja muito mais atores e, enfim, e vai havendo também. Nós não temos a ficção de sermos os únicos, evidentemente, não é? Há também mais artistas que podiam estar ali representados, seguramente, não é? A base de dados do projeto tem um número muito mais substancial, digamos assim, de intervenções artísticas também. Portanto, sim, acho que só lhe peço é que continue o seu trabalho, digamos assim, cada qual deve continuar a fazer o seu trabalho, nós continuaremos a fazer o nosso e o Márcio deve continuar a fazer o seu, como faz brilhantemente, e expandir o espaço. O fundamental é sempre expandir o espaço da comunicação, não é? Justamente uma comunicação não violenta, digamos assim, que não se confunde com um espaço de diálogo, como uma espécie de diálogo ecuménico em que todos somos, porque o diálogo deve necessariamente ter espaço para o conflito, não é? Mas há uma diferença fundamental, enfim, na teoria isto trabalha-se esse aspecto, há uma diferença fundamental entre conflito e violência, não é? O conflito é desejável muitas vezes, porque é justamente aquilo que faz definir as diferentes posições possíveis, digamos, não contexto social. A violência elimina o conflito justamente pelo uso da força ou pelo uso de formas de poder, não é? Portanto, nós não desejamos um espaço de diálogo não conflitual, justamente estes temas são extremamente polémicos, não é? E, portanto, inevitavelmente é um espaço conflitual, mas deve ser um espaço sem violência, não é? Dentro dessa lógica, a expansão do espaço do diálogo é o fundamental que nós podemos desejar, evidentemente, para as nossas sociedades, não é? Portanto, a ampliação da esfera pública e tudo que isso envolve. Eu gostava de acrescentar uma coisa ao que o António disse, que é esta exposição está no espaço público.
está no espaço público, começou por estar no espaço público antes, quando houve outras experiências europeias e africanas que iniciaram este projeto, está no espaço público quando nós o iniciamos, está no espaço público porque as instituições que foram a razão de ser da exposição e de todas as atividades que serão paralelas, são elas instituições abertas e com públicos, e o mesmo espaço público tem várias camadas, esse espaço mediático, os múltiplos espaços mediáticos que existem, portanto, o público que é em Marselha, os mídias que em Marselha viram a exposição, divulgar a exposição, experimentar a exposição, com certeza que vão, de alguma forma, repercuti-la de outra, mais privadamente, mais publicamente, aqui também. Aqui tem um pormenor do ponto de vista físico que eu acho que gosto de chamar a atenção, que é, nós abrimos a galeria tirando a ideia da caixa branca ou da caixa negra habitual nas galerias dos museus. E, portanto, as pessoas que estão no jardim a conversar, a namorar, a passear, estão a ver a exposição. E as pessoas dentro da exposição estão a ver o mundo lá fora. E, portanto, dessa forma também está relacionado e acho que vai continuar. E esperemos também que haja outros que continuem de maneiras próprias, à medida da sua escala, das suas capacidades, das suas necessidades. Eu acho, vou fazer uma última pergunta só e depois temos que acabar, que é, sabendo, como disseste, que as gerações não são homogéneas, nem são... A inscrição numa geração não tem a ver com uma dimensão estritamente biológica. Nós sabemos, e a experiência em relação a outros artistas também nos diz, que hoje há uma terceira geração de pós-memória e que já há diferenças substantivas entre a segunda geração e a terceira geração. No caso desta exposição, ela é evidente quando as pessoas que farão parte de uma terceira geração estão mais focadas na produção de memórias da contemporaneidade delas para o futuro do que, aparentemente, preocupadas com as memórias que lhes foram transmitidas. Quando a primeira geração desaparecer, a segunda geração desaparecer e a terceira eventualmente desaparecer, a pós-memória acaba? Não, eu acho que não, justamente, porque justamente a pós-memória não está confinada a esse espaço biológico, a esse espaço da relação biológica, não é? É evidente que em muitos casos, o caso de Paulo Faria é emblemático, não é? Mas há muitos outros casos, há uma relação pessoal, familiar, etc., que naturalmente traz uma, digamos, acrescenta à dimensão emocional. Mas a única forma das memórias serem preservadas é justamente, de certa maneira, deixarem de pertencer àqueles que são os seus detentores originais, digamos assim. E, portanto, quando essas memórias são assumidas, não apenas por outras gerações, mas são assumidas também por pessoas ou por grupos sociais que não têm uma relação direta, nomeadamente uma relação familiar. E, portanto, no sentido em que, assim como há uma memória social, há também uma pós-memória social, não é? O que é que distinguiria os dois conceitos? O facto da pós-memória ter, digamos, para mim, essa componente emocional. Insisto na ideia da compaixão, de facto, enfim, os meus colegas já conhecem este meu cavalo de batalha, não é? Mas o impulso da compaixão, não a compaixão do coitadinho, mas a compaixão justamente no sentido, enfim, como tem vindo a ser teorizado por vários autores, Marta Nussbaum, entre outros, não é? A compaixão como um modo de conhecimento, não é? Um modo de conhecimento baseado na abertura para o sofrimento do outro, não é? O princípio de conhecimento é justamente o sofrimento do outro como um princípio de conhecimento, não é? E, portanto, uma sociedade que está desperta para esta dimensão, digamos, uma sociedade compassiva, é uma sociedade que não vai fazer guerra nenhuma, não é? É uma sociedade que vai, efetivamente, encontrar outros meios seguramente de dirimir os seus conflitos. Naturalmente há um momento, sei lá, daqui a 200 anos, a guerra colonial é alguma coisa perdida na história, mas justamente aí é que o arquivo é fundamental, digamos assim. Daqui a 200 anos, tal como eu posso hoje em dia mergulhar no arquivo das guerras napoleónicas e conhecer, ou então ler grandes obras literárias e perceber exatamente o que é que foi a vida de homens e mulheres apanhadas naquele momento da história, não é?
Daqui a 200 anos também a literatura da guerra colonial, as obras como aquelas que nós vemos aqui na exposição, continuarão, enfim, se sobreviverem, se a humanidade sobreviver. Claro que esse é o pressuposto, não é? Nós não sabemos se a humanidade vai sobreviver enquanto tal esses tais 200 anos, não é? Eu julgo que também ninguém estará cá para ver, para confirmar, mas sendo otimistas e pensando que a humanidade vai sobreviver, efetivamente, estas obras que mais estou aqui expostas são, digamos assim, momentos de arquivo que daqui a 200 anos poderão continuar a ser lidas, não é? Como hoje nós podemos ler a Ilíada de Homero, não é? E perceber aqueles momentos raros, na verdade, no texto, mas aqueles momentos compassivos do texto em que, de facto, o horror da guerra se materializa nos corpos mutilados, destroçados, feridos, se materializa na dor da mãe, na dor do pai Príamo, que vai ao acampamento grego pedir o cadáver do filho, beijar a mão do assassino do seu filho. Nós conseguimos viver isso hoje, e é uma coisa que foi narrada há 3.000 anos, não é? Nós, se tivermos um mínimo resquício de humanidade, somos capazes de perceber o que significa isso, digamos assim. E assim, talvez daqui a 3.000 anos, alguma destas obras, algum destes, se sobreviver, seguramente encontrará alguém que vai entender essa linguagem. E, portanto, vai ser um diálogo que é infinito. Muito obrigado, António. Muito obrigado por estarem presentes. Obrigado à Fundação Gulbenkian, ao Miguel Magalhães. E até dia 23 de março.